Em 27 de março de 1980, trabalhadores de folga na plataforma semi-submersível Alexander L. Keeland buscaram abrigo no bloco de acomodações. Lá fora, o vento uivava e ondas gigantescas batiam contra a estrutura de metal. Alguns liam, outros jogavam cartas e alguns foram à sala de cinema ver um faroeste. Apesar do tempo ruim, era um dia normal para eles no Keeland, até que, com estrondos ensurdecedores, toda a estrutura tombou para um lado, dando início ao pior desastre de perfuração de petróleo da história da Noruega. O Alexander L. Keeland era uma plataforma de petróleo semi-submersível, construída em 1976 na França e entregue à norueguesa Stavanger Drilling. Como outras embarcações semi-submersíveis, o Keeland ficava sobre pontões lastreados, não apoiado no fundo do mar. Esses pontões eram tão profundos que não sofriam com as ondas, e junto com cabos de ancoragem, tornavam o Keeland, como outras semi-submersíveis, muito estável. O Keeland servia para abrigar trabalhadores de operações em outras plataformas. De fato, ela foi modernizada em 1978 com mais unidades de acomodação para que pudesse abrigar um total de 386 trabalhadores. Os blocos de acomodação eram pequenos, mas confortáveis, com beliches, refeitório, banheiros e áreas de lazer. Essas incluíam 2 pequenas salas de cinema e uma academia improvisada com uma mesa de tênis e pesos. O refeitório era uma área comum popular onde as refeições eram servidas 3 vezes ao dia e bebidas e lanches gratuitos geralmente estavam disponíveis. Aqueles que viviam a bordo passavam a maior parte do tempo trabalhando, embora em seu tempo livre jogassem, assistissem a filmes e até pescassem. Em março de 1980, a Keeland estava no campo de petróleo Ekofisk, Mar do Norte, apoiando a plataforma EDA 27C. A EDA tinha poucas acomodações, então a maioria dos trabalhadores morava na Keeland e usava uma passarela para ir e voltar. As condições climáticas no dia 27 de março de 1980 estavam ruins durante o dia e pioraram à medida que a noite se aproximava. Alguns trabalhadores que deveriam voltar para casa naquele dia tiveram que permanecer a bordo, pois as transferências de helicóptero para a terra foram canceladas por questões de segurança. A Keeland foi afastada da EDA, já que ambas sofriam com ventos fortes e ondas de até 12 metros. A Keeland tinha 212 homens a bordo, a maioria fora de serviço. Muitos estavam relaxando em seus beliches, mas cerca de 130 estavam na cantina ou nos cinemas. Naquela noite, um clássico filme de faroeste estava programado para ser exibido, mas antes que pudesse começar. Por volta das 18h30, ocorreram 3 estrondos altos e retumbantes. Os trabalhadores que moravam a bordo da Keeland estavam muito acostumados aos constantes gemidos e rangidos da plataforma. Esses barulhos eram novos e desconhecidos, e muitos imediatamente perceberam que algo estava errado. Pouco depois, a plataforma inclinou-se cerca de 30 graus, fazendo objetos, pessoas e móveis deslizarem pelos convéses. Uma das 5 pernas que sustentavam a plataforma quebrou e um cabo de âncora se rompeu enquanto a estrutura adernava. Evacuação frenética começou, com trabalhadores pegando coletes e tentando chegar aos botes salva-vidas. Alguns, sem sapatos, tiveram dificuldade para se firmar nos pisos inclinados. Outros trabalhavam na cozinha e tiveram ou quase tiveram queimaduras. Em outros locais, móveis bloquearam saídas, forçando pessoas a sair pelas janelas. Havia 7 botes e 20 balsas salva-vidas suficientes para todos. Mas alcançá-los, embarcar e lançá-los com sucesso era uma tarefa quase impossível. A inclinação da plataforma deixou alguns botes salva-vidas inacessíveis, enquanto outros foram baixados, mas não puderam ser soltos dos cabos. Isso se devia a um mecanismo de segurança que impedia que os botes salva-vidas fossem soltos quando seus cabos estavam sob tensão.
O objetivo era evitar que os botes salva-vidas se soltassem acidentalmente ao serem baixados, especialmente quando eram inclinados em direção à água. Assim, só um cabo se soltava, mantendo o bote preso à plataforma. Sobreviventes cortaram o cabo com um machado em um dos botes. Em outro caso, um bote salva-vidas preso foi arremessado contra a plataforma por ondas fortes e destruído, lançando passageiros na água enquanto trabalhadores tentavam controlar a situação. Mais cabos de âncora se romperam um após o outro, até que restou apenas um único cabo, impedindo que a plataforma virasse completamente. Trabalhadores que haviam fugido para o ponto mais alto estavam ao lado ou agarrados ao cabo quando ele também se rompeu. A ruptura do cabo causou vários ferimentos fatais. 20 minutos após começar a adernar, o Keeland virou totalmente. Só um bote salva-vidas foi lançado com sucesso nesse período. O sobrevivente Anders Helgesen mais tarde deu este relato sobre o desastre. Eu pego o último colete salva-vidas. O homem atrás de mim não consegue um colete. Ele é um homem de Telemark que mora em Kristiansand, chamado Olav Learer. Ele não sobreviveu. Eu coloco o colete e subo mais alto. Nós nos olhamos. Eu me sinto culpado. Subo atrás do guincho, onde a corrente da âncora está no ponto mais alto. Fico lá um tempo pensando. Pouco antes de sair, descobri que minha esposa está grávida. Meu pai e meu primo Stig nunca tiveram pai. O pai dele também morreu no mar. Agora meu filho ficará sem pai por enquanto. Eu vou morrer no mar. Na nossa família, todos os pais morrem no mar. O convés afunda e as cabines se enchem de água, empurrando tudo. A plataforma inclina ainda mais. Pulo quando a plataforma tomba, afundo em algo cheio de bolhas e correnteza forte. Ao voltar à superfície, a plataforma desapareceu. Sem um colete, eu não teria sobrevivido. A água invadiu o bloco de acomodações pelas portas que tinham sido deixadas abertas por motivos de manutenção, inundando toda a estrutura e afogando todos que ficaram presos lá dentro. Os sobreviventes ficaram à deriva em águas agitadas, segurando-se em destroços e uns nos outros. Alguns se apegaram a um bote salva-vidas virado. Esses botes fechados foram feitos para se endireitar sozinhos, e este fez isso, puxando vários sobreviventes para debaixo d'água. Outros, no entanto, conseguiram subir a bordo e se abrigar ali enquanto aguardavam o resgate. O resgate demorou a chegar. O Silver Pit, embarcação de apoio ancorada perto, demorou mais de 1 hora para chegar por causa da neblina, vento e ondas altas. 7 sobreviventes, após demonstração de resistência, nadaram até o Éder, onde foram resgatados por um cesto baixado pela tripulação. Quando as embarcações de resgate finalmente chegaram ao local, retirar os sobreviventes da água foi extremamente difícil. O Smith Lloyd, navio holandês, chegou ao local cerca de 1 hora após o colapso. A tripulação ouviu pedidos de socorro, mas não via ninguém devido à neblina. Os botes salva-vidas achados estavam vazios. Mesmo ouvindo os sobreviventes e tentando resgatá-los, a tripulação do Smith Lloyd não conseguiu tirar ninguém da água. 11 horas após o tombamento da plataforma, o clima melhorou e helicópteros puderam resgatar os sobreviventes dos botes à deriva. A busca continuou por dias, mas com pouca esperança. No total, das 212 pessoas a bordo da plataforma, quando ela tombou, 123 morreram. Após o acidente, o governo norueguês iniciou uma investigação e descobriu que a falha ela estava em uma das 5 pernas da plataforma. Um suporte que a sustentava falhou, levando à quebra completa da perna, que se soltou, precipitando o desastre. A falha do suporte foi causada por uma solda inadequada, que gerou trincas por fadiga, enquanto a plataforma era usada ao longo dos anos. Os donos noruegueses da plataforma culparam os fabricantes franceses pelo defeito na solda. Os fabricantes culparam os proprietários por não ancorarem ou manterem a plataforma adequadamente.
Apesar dessa disputa, os proprietários da plataforma pagaram alguma indenização às famílias daqueles que morreram e ficaram feridos no desastre. Após 45 anos de campanha, o governo norueguês enfim concordou em ajudar na indenização de sobreviventes e parentes. A falha do suporte causou o colapso. Outros fatores agravaram o desastre ou eliminaram redundâncias que poderiam reduzir seu impacto. Por exemplo, só 8 cabos de ancoragem foram usados para fixar a plataforma, em vez dos 10 previstos. Portas do bloco de acomodações ficaram abertas. Se fechadas, sobreviventes poderiam ter achado bolsões de ar na estrutura virada. Se outro mecanismo de liberação fosse usado, os botes salva-vidas presos poderiam ter salvo muitas vidas. Além disso, a evacuação foi caótica e menos eficiente que o possível. Se houvesse uma estrutura de comando de emergência melhor e um sistema de alarme de emergência mais eficiente em funcionamento. Diante dessa grande perda de vidas, empresas do Mar do Norte e governos adotaram várias mudanças. Isso incluiu mudanças na estrutura de comando a bordo das plataformas de petróleo e alterações físicas nos mecanismos de liberação dos botes salva-vidas para torná-los mais fáceis de acionar em condições desafiadoras. Após várias tentativas, o Keeland foi endireitado e drenado. Corpos foram recuperados do bloco de acomodações. E então ele foi rebocado para um fiorde norueguês e afundado lá. Permanece abandonado até hoje. Em 1986, um memorial para aqueles que perderam suas vidas foi instalado perto de Stavanger, na Noruega. Ele tomou a forma de uma enorme corrente quebrada, sob a qual há vários painéis com os nomes dos mortos.